Graça e paz, abençoados. Voltando aqui com o nosso tema, destruindo os ensinos de inferno como sepultura. O irmão Paulo deseja a cada um de vocês um excelente dia, que a manifestação do Pai seja sobre a vida de cada um de vocês. Tá? Eu quero deixar aqui os meus sentimentos, a nossa irmã Dina, que perdeu recentemente o seu familiar, né, que partiu, né, que nos deixou. Então eu deixo aqui os meus sentimentos à irmã Dina e família, tá bom? E a você que está passando um momento difícil, de tribulação, um momento de aflição, creia em Deus, creia até o último momento da sua vida. Essa é a prova da nossa fé. Creia até o último momento da sua vida. Creia na salvação do Pai, porque Ele irá se manifestar a você. Então vamos prosseguir aqui na parte 8, desconstruindo os ensinos de inferno como sepultura, parte 8. Então o irmão Paulo vem trazer aqui para vocês. Como falamos, abençoados, existem irmãos que estão ensinando por aí que não existe inferno. O irmão Paulo está falando sobre duas coisas juntas, inferno e pecado. Porque pecado é condenação, ele levava à condenação do inferno. Nós vimos que Lázaro, a chamada parábola do rico e do Lázaro, mas na verdade não é parábola. Jesus fala sobre um acontecimento de um homem rico e um homem pobre. Ele não conta como parábola, mas existem aí ensinos que colocaram como uma parábola, mas não é uma parábola, porque usa nomes de pessoas que não são fictícias, mas Abraão é aparecido nos céus, é mostrado o ministério dos anjos, né? Aonde os anjos vêm, recolhe e leva o ímpio conduz para o inferno, e o santo, o rico, né, é levado para o seio de Abraão, conduzido pelos anjos. Então aqui tem representação celestial verdadeira na parábola, e também tem a figura de Abraão, que é uma figura de um personagem verídico da história bíblica, verídica, nos céus, né, no paraíso, né, no seio de Abraão, que foi chamado por Jesus, lá junto ao ladrão da cruz. Jesus chamou de paraíso, e lá no entendimento dos hebreus, eles chamavam de seio do pai Abraão, ou abrigo. Seio não é de mamar, mas abrigo. Então seio significa abrigo, do pai Abraão. Então, abençoados, é isso que nós temos que buscar entender. Agora, para concluir esse entendimento, nós vemos também que no conto do rico e do Lázaro, dito por Jesus, né, ele mostra que um está no Hades e o outro está no seio de Abraão. E de lá do inferno, do sofrimento, do suplício, o rico vê Lázaro e clama ao pai Abraão. Ele ora, né? Ele vê acima dele, à distância, ele vê o seio de Abraão. Mas Abraão diz que tem uma divisão, que os dois estavam em estado de prisão. Que tanto os santos estavam em estado de prisão, os que estavam com Abraão ali no seio, como o próprio Abraão estava no seio ali em prisão, e o rico que estava no suplício, no inferno. Então, vê que existe uma prisão, uma cadeia para os dois. E nós já lemos lá, onde Jesus disse que, no Mateus 16, 17, 18, que Jesus disse para Pedro que as portas do inferno, portas do ímpio, que é a porta larga, né, que foi a do rico, e a porta dos santos, que é a prisão dos santos. Aonde, por que prisão, irmão Paulo? Porque o irmão Paulo coloca como prisão, porque é a realidade do acontecimento, porque os espíritos estavam em prisão, como ensina Paulo. Ele nos libertou, ele libertou os espíritos, como Pedro também diz, dos espíritos em prisão. Então, ele tira toda aquela
criação, aquelas almas de Adão até a ressurreição, do estado de prisão espiritual. É isso que nossos irmãos ensinadores em graça aí tem que entender. Eles só pregam só o literal, só prega a carne. A carne vai para a sepultura. Sepultura é inferno. Mas eles se esquecem do lado espiritual, do lado real, do lado primeiro que o homem que é espírito. Então, eles só pregam que a carne vai para o pó. E aí, o espírito e a sentença da alma? Como é que fica? Então, agora, o rico, ele pega agora e vem pagar a sentença sobre a porta larga, que é o inferno. E os santos de Deus vai para a porta estreita, que é o seio de Abraão, a prisão dos espíritos no estado de condenação adeana, condenação espiritual de Adão até a ressurreição de Cristo. Então, a partir do evangelho pregado, é que os espíritos vão ser vivificados. Mas para que os espíritos comecem a ser vivificados, Cristo teria que morrer no madeiro. Então, a partir da morte do madeiro, quando ele já tem recebido a palavra, como Cristo é vivificado, também eles agora passam a ter vivificação, quer dizer, liberdade de espírito para se comunicar com Deus e também na sua morte do corpo, para se voltar para Deus, voltar para casa. Eles não mais entrariam em estado de prisão espiritual, adeana inicial. Foi essa condenação de pecados, irmãos e irmãs, que foi retirado de nós, e não o pecado da carne, como muitos estão dizendo, ensinando que nós não temos mais pecado. E isso cria nas pessoas um entendimento de que ela pode fazer tudo, de que que Deus não condena nada que ela faça, com um pecadinho, uma mentirinha. Então vai caindo no comodismo, na ociosidade do não exercício da fé. Então vai caindo no relaxamento, no relapso espiritual. Então o pecado da carne é imputado sim a nós. Quem te ensina diferente está te enganando e mentindo para você. Ou ele não tem entendimento, ou ela não tem entendimento. Porque o canal Luz da Graça chega aqui até vocês para deixar bem claro que o pecado que a Bíblia refere o tempo todo, que foi retirado de nós, como João Batista falou quando viu Jesus vir ao batismo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que pecado que Jesus iria tirar? O pecado adeano, a condenação espiritual adeana que prendia e condenava os espíritos, impedindo deles voltarem para casa, ou voltar para Deus, ou ter uma comunhão direta pelo Espírito com Deus. A comunhão era apenas pela alma. Por isso que se usava figuras, porque o homem se tornou físico, ele escolheu a vida física. Você está entendendo, amado? Então não existe nada disso de dizer que não existe pecado. Se alguém ensinar para você que o pecado foi retirado no madeiro, literalmente, é enganoso e é mentiroso esse ensino. O canal Luz da Graça, de uma vez por toda, vem lançar por terra esse ensino de que o pecado, que não existe mais pecado. Que não existe mais pecado. Não, isso não é verdade. O pecado que foi retirado foi a pena de condenação do espírito, a condenação adeana inicial. A Bíblia relata o tempo todo sobre esta condenação, sobre este pecado. Foi este pecado que foi retirado de nós. E não mais, não como eles ensinam, o pecado da carne. Nós somos responsáveis por cada prática, cada atitude de carnal que nós praticamos. E se não abrirmos os nossos olhos, continuarmos na prática do pecado, dizendo estar em Cristo, a palavra diz que é como o cão que volta ao seu vômito.
a condenação espiritual foi tirada. Mas se nós entrarmos na carnalidade, estamos voltando atrás, voltando ao estado de condenação espiritual. E na partida deste corpo, na nossa morte do corpo, nós iremos ser sentenciados ao inferno, sim. Por isso que está aqui. Essa passagem do rico e do Lázaro é verídica, é verdade. As portas do inferno estão... A porta do inferno, aliás, agora só existe uma. A porta do inferno está aberta, que é a porta dos ímpios. Porque a porta do justo, que é estreita, o seio de Abraão, não mais existe. Foi essa que foi retirada de nós. Você está entendendo, abençoados? Então, abençoados, é isso que temos que entender. Agora vamos para Romanos, capítulo 6, verso 23. Romanos 6, no verso 23. Vamos ler do verso 22 para termos entendimento. Mas agora, libertos do pecado, mas agora libertos do pecado, que pecado que está tratando? Pecado, condenação adeana, pecado inicial. Condenação do pecado espiritual. É esse pecado. Quando a Bíblia fala de pecado aqui, ela muitas das vezes está se referindo a pecado inicial. Libertos do pecado aqui, que pecado? Inicial. Mas agora, libertos do pecado, você está livre, não tem mais condenação adeana, inicial, do pecado do espírito. Feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então agora está dizendo que agora o homem pode, a partir da não condenação adeana, o homem agora vai frutificar para a santificação, né? Vai para a santificação e por fim da morte do corpo, a vida eterna. E diz aqui, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Vamos destrinchar esta pequena passagem aqui, essa palavra aqui. Porque o salário do pecado é a morte. Como o irmão Paulo já explicou, o que é salário? Salário significa pagamento. Irmão Paulo, você pode explicar um pouco mais sobre o termo salário? Salário vem de sal, pagamento com pedras de sal, que é demonstrando um tempo antigo, um tempo atrás, o tempo da lei. Então está demonstrando uma condenação inicial, que o homem ele passou a se comunicar como forma de pagamento para o patrão, para o empregador. Então, com pedras de sal. Por isso que veio a palavra salário, veio da pedra de sal. Por que então, irmão Paulo, que se pagava com sal? Sal é dinheiro? Ele foi uma forma de moeda. Sim, ele foi uma forma de moeda. Por quê? Porque o sal, ele era muito precioso naquela época. Ele era muito precioso. Por quê? O sal, ele é conservador, para conservar as carnes, os alimentos, os peixes, né? Eles tacavam sal e salgava e não entrava em decomposição. O sal ele era usado também para temperar a comida. Ele dá o sabor. Por isso que Jesus disse para os discípulos: vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, para nada presta. Jesus está falando que agora, pela palavra que eles receberam, eles iriam fazer a diferença, dar sabor, trazer conservação às vidas que estavam em estado que poderiam estar entrando em estado de decomposição por causa do pecado. Então Jesus está associando o pecado, que traz a decomposição, que traz a morte, e então aos discípulos como sal, que eles seriam conservadores, eles iriam impedir pela palavra do evangelho pregada por eles. Então o salário do pecado é a morte. O sal, ele foi usado como conservador. Ele conservava carne, peixe, temperava.
O sal, ele conserva. Quando a palavra diz sobre o salário do pecado, está falando de conservação do corpo, de um corpo, né, de uma carne. Mas esse sal, ele está sendo referido não só à conservação dos alimentos, mas também para tanger em relação à conservação do espírito da alma. Então está mostrando aqui, amados, que o sal ele iria conservar a vida espiritual das pessoas. Nos chamados espiritismo, de todas as formas que vemos por aí, se usa sal, o sal grosso, para descarregar, diz que é para tirar as más influências espirituais, entendeu? O sal, ele é benéfico para a saúde. Muitas das vezes a gente está com o corpo tão estressado, cansado, e você toma um banho de sal grosso, não como uma forma de espiritismo, e ele alivia aquele peso, ele limpa a sua pele, ele penetra no seu corpo, ele te traz uma saúde. Então ele tem o seu poder, sim, mas ele tem o poder espiritual também, que é sobre conservação da alma. Então, quando Jesus falou que quando a palavra diz que o salário do pecado é a morte, Paulo diz aqui, ele está se referindo à conservação da alma do homem. E diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que os nossos irmãos em graça esquecem de ensinar é que não está se referindo, quando se fala de inferno, não está se referindo só à morte do corpo, mas está se referindo à morte espiritual também, que é a conservação da alma. Aqui o Paulo está dizendo, o salário do pecado. O sal que vem conservar a alma, ele vem conservar o corpo espiritual. Entendeu? O salário do pecado é a morte. Quem vive no pecado vai morrer, não vai receber o sal espiritual sobre a sua vida, sobre a sua alma, mas ele vai morrer. O salário, o pagamento é a morte. Morte o quê? Morte física. Se o salário do pecado é a morte física, como ele diz que inferno é sepultura no sentido literal, e não olhando para o espiritual, então está entrando no negacionismo da palavra, que está sendo dito aqui, que o salário do pecado é a morte. Aí eu pergunto a você, então todos nós vamos morrer, então todos nós vamos entrar no salário do pecado? Você vai tomar isso como literalismo e dizer que todo mundo morre por causa do pecado? Então o pecado não foi retirado. Ora, os irmãos em graça dizem que não existe mais pecado, mas vem ensinar que não existe mais pecado, mas aqui está dizendo que o salário do pecado é a morte. Se todos vamos morrer, então o pecado não foi retirado de nós. Então está sendo contradizente com o que eles estão ensinando. Se o salário do pecado é a morte e todos vamos morrer um dia, então o perdão, não houve perdão de pecados. Não foi retirado o pecado. Você está vendo como é que esses ensinadores em graça estão aí ensinando com literalismo, com equívoco, com erro brutal dentro da palavra? Está sendo contraditório com a própria palavra, onde todos vamos morrer na vida do corpo, e então aqui está dizendo que o pecado não foi retirado. Se todos vamos morrer, então estamos recebendo a paga do nosso pecado. Está condenando toda a criação. Você está entendendo, amado? E está dizendo, mas esse pecado aqui é a morte espiritual, a morte adeana. Essa morte aqui é a morte adeana, que é o pecado adeano. Aqui está tratando do pecado inicial, o pecado de condenação do espírito, da morte espiritual. Então, abençoados, é isso que temos que entender. Vamos agora em Romanos, já que estamos em Romanos, capítulo 6. Romanos 6, vamos ler o Romanos 6, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Paulo está perguntando. De modo nenhum.
nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Agora Paulo está tratando de um pecado na carne, tá? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Você está vendo que Paulo está falando que a conduta da vida do corpo tem que ser outra, novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, fomos plantados juntamente com ele, está fazendo uma comparação na morte de Cristo com a nossa morte. Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na ressurreição, na sua ressurreição. Paulo aqui está dizendo que assim como Cristo morreu em condenação de pecado do mundo, Cristo morreu assumindo o pecado do mundo, o pecado adeano do mundo, pecado inicial. Então ele transferiu para ele. Então ele se tornou igual a nós. E Paulo está dizendo que, porque fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte. Ele morreu em condenação de pecado. Não que fosse dele, mas do mundo, né? Do período do estado adeano. Mas também seremos seremos plantados com ele à semelhança da sua morte. Também o seremos na sua ressurreição. Você está vendo que, assim como Cristo morreu e ressuscitou, está dizendo aqui, amados, que da mesma forma que Cristo ressuscitou com um corpo. Ele não veio em forma de fantasma. Ele ressuscitou com um corpo físico, espiritual, com um corpo físico, mas não igual ao nosso. Lembra do corpo de Adão antes do pecado? Que ele comia, Deus plantou árvores no jardim e disse, de todas as árvores vocês podem comer. Adão comia, ele tinha um corpo físico? Tinha. Ele tinha um corpo físico e um corpo espiritual. Então, pelo corpo físico, ele comia das árvores. Então, ele desobedeceu e comeu da árvore que não era para comer. Então, ele comia. Ele bebia. Então, era um corpo físico em estado glorificado, incorruptível. Então, Adão tinha um corpo em um estado incorruptível, que não morria até ali, antes do pecado, que não adoecia, que não tinha corrupção. Mas ao pecar é que esse corpo entrou em estado de corrupção. Então, Jesus, quando o segundo Adão, o segundo ou o último Adão, ele assumindo a natureza humana, né? Então, ele morre em estado de pecados, não dele, mas do mundo, estado de pecado inicial, né, condenação espiritual, vem sobre ele, né? Quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Demonstra que ele tomou o pecado do mundo. Ele não chama mais Deus de Pai, agora é Deus, não é Pai. Ele se vê desamparado. Por quê? Porque ali ele assumiu o pecado, houve uma transferência de pecado. Então ele é lançado no inferno. Ele vai para o inferno. O inferno que ele vai é o inferno sobre o estado dele, uma vez que ele paga com preço de morte, ele bate lá no inferno em estado de justificação, como justo, como santo, né? O pecado não era dele, ele cumpriu tudo. Quando ele chega lá, ele é um justo, então ele vai para o quê? O seio de Abraão, que ele chama, ele fala com o ladrão da cruz, ele diz o nome correto, ele chama de paraíso. Ele diz, ao ladrão diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele disse, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, ele vai lá no inferno dos santos, na prisão, na cadeia dos santos. Então, observa isso. Ele ressuscita com um corpo físico,
ele ressuscita com um corpo físico, porém incorruptível, como o corpo de Adão antes do pecado. E Paulo está dizendo que da mesma forma, os santos, aqueles que abraçam a fé, iriam ressuscitar a partir da sua morte, com um corpo igual a este, porém incorruptível. É isso que os nossos amados irmãos ensinadores em graça têm negado a você, este entendimento. Você irá ressuscitar com um corpo igual a este, só que de forma incorruptível, como Jesus. Jesus atravessou paredes, atravessou porta com aquele corpo adâmico antes do pecado. Ele ressuscitou. Paulo está dizendo que da mesma forma nós iríamos ressuscitar. Lê aqui, preste atenção, olha só. Romanos 6, no verso 4. De sorte que fomos batizados com ele pelo batismo da sua morte. Seremos igual a ele, fomos batizados no mesmo estado. Foi retirada a condenação espiritual. Para que, como Cristo ressuscitado dentre os mortos, como Cristo, igual, como que Cristo ressuscitou? Com um corpo incorruptível. Com um corpo incorruptível. Com o mesmo corpo, ele se apresentou aos discípulos, mostrando a marca do escravo nas mãos, a perfuração do lado, com o mesmo corpo, porém incorruptível. Como Cristo, né, foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado não seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então Paulo está dizendo que não deve ser mais carnais, não deve se voltar mais para a carne. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte já não tem mais domínio sobre ele. Então, você pode ler o capítulo 6 inteiro, irmãos, e vocês vão entender. Então, como Cristo ressuscitou com aquele corpo igual ao corpo do pecado dele, mostrando a marca dos cravos, a perfuração dos lados. Então, o mesmo corpo, só que em estado incorruptível. É isso que acontecerá com cada um de nós, né, que alcançarmos a salvação. É isso que temos que entender. Vamos agora ver aqui em 2 Pedro, que nós não podemos continuar pecando. Pedro diz que nós não podemos continuar pecando. Se nós continuarmos pecando, nós de nada adianta, né? A pessoa está voltando atrás. 2 Pedro, capítulo 2, no verso 19. 2 Pedro 2, 19. 2 Pedro, capítulo 2 Pedro 2, 19 ao 22, diz assim: prometendo-nos liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Então, cuidado com esses ensinos desses irmãos que diz que não tem pecado. Tá ensinando e prometendo liberdade a vocês, mas eles mesmos estão vivendo na corrupção, tá? Porque quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Portanto, se depois de terdes escapado das corrupções do mundo, da vontade da carne, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, né, se tornar escravo do pecado, da carne, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora que não conhecessem o caminho da justiça, do que conhecendo se desviarem do santo mandamento que lhe foi dado. Deste modo, sobreveio-lhe por um verdadeiro provérbio que diz, deste modo, sobreveio-lhes o verdadeiro provérbio que diz:
o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Então, é como a pessoa que ensina para você que não tem pecado, que ensina para você a viver uma vida relapsa, uma vida sem compromisso com Deus, de oração, de consagração a Deus, ela está ensinando você a viver como um cão ou como uma porca lavada. Um cão que vomita e depois come o seu próprio vômito. Porque ser carnal, praticar as vontades da carne, é voltar atrás. É comer vômito. É como a porca lavada que volta ao lamaçal. E irmãos aí, ensinadores aí, totalmente equivocados, e muitos estão ensinando malignamente para poder não desconstruir os ensinos deles, que eles já têm feito, não querendo voltar atrás, estão ensinando para você que não existe mais pecado. E está aqui a palavra. Pedro está dizendo, como o próprio Paulo também, em Romanos, está dizendo que a pessoa não pode voltar à prática do pecado. Que ela tem que se conservar íntegra a partir do momento que ela recebe a palavra de Cristo. Ela não mais tem que buscar entrar em condenação espiritual. Cristo retirou do estado de condenação espiritual. Mas se o irmão Paulo viver na carnalidade do pecado da carne, o irmão Paulo torna como um cão, como uma porca, ao vômito e ao lamaçal. E o irmão Paulo entra em estado de condenação espiritual de novo, que na sua morte ele vai padecer no inferno, no fogo, nas chamas de fogo eterno. E estão aí escondendo de você, né? Não querendo, eles querendo estar completamente certo, sempre certo, porque eles não admitem erros. Eu não vejo eles admitirem fazer um vídeo e voltar atrás e admitir que estão errados. Pega aí esses irmãos aí de canais grandes, esse que se diz ser intelectual, pega aí um vídeo em que eles vêm pedir desculpa pelos erros de ensino deles. Eles não, são absoluto. Nós, o canal Luz da Graça, quando erramos no entendimento, viemos corrigir o entendimento e somos homens suficientes para mostrar para você que nós erramos. Mas eles não são capazes de fazer isso. Eles são absoluto. Não existe vídeos deles consertando as falas e os erros deles. Porque são absoluto. Eles não querem voltar atrás. Então vão ostentar a mentira o tempo todo. Então, abençoados, vamos passar para o próximo vídeo, para a parte 9, desconstruindo os ensinos de inferno como sepultura. Parte 9. Vamos passar para a parte 9, que é um pouco aqui, um pouco ali. Paz.